Sejam bem-vindos. Neste vídeo vamos tratar de uma questão que é muito repetitiva. Trata-se de paguei pensão durante 7 anos, descobri que o filho não é meu e eu quero meu dinheiro de volta. Apesar de ser muito comum, pouca gente, a maioria das pessoas só toma ciência desse tipo de fato quando o pai ou a mãe expõe na internet aquela situação, né? Ela vai lá e diz, ele parou de pagar a pensão, e aí ele vai e diz, eu parei porque não é meu filho. Mas nesse caso específico, o rapaz teve um relacionamento com uma moça, ela ficou grávida e ele começou espontaneamente pagando os alimentos da criança. A criança hoje já tem 7 anos. E eles resolveram fazer o DNA, porque sempre tem aquela coisa do papai e da mamãe que tem mais experiência, né? Eles vão e dizem ali, olha, meu filho, esse garoto aí não se parece com a nossa família, esse garoto não é seu. E aí ele vai ficando assim, meio desconfiado e acaba fazendo o exame de DNA. E o exame de DNA, ele tem aí uma capacidade de acerto que ultrapassa 99%. Portanto, se disser é pai, se disser não é, não é. Então, vamos lá, a questão da resposta à pergunta. O pagamento de alimentos, nessa questão de menor, de filho, né, de dúvida quanto à paternidade, ele não pode ser objeto de ressarcimento. Pagou, literalmente aí, num linguajar bem simples, perdeu, né? Aquele valor ali foi utilizado para alimentar a criança. Contra a mãe da criança, nesse caso específico, em que você só saiu com ela e ela ficou grávida, é um risco que você corre aí quando você não se previne. Então eu não vejo que se a mãe aceitou fazer um exame de DNA, ela também não tinha certeza se era você ou se não era. Ambos, né, foram induzidos a erro. Então não acredito que nem em uma ação indenizatória você teria êxito, porque não houve má fé dela. Ela com certeza se relacionou com outras pessoas e ela não sabia se o filho era seu ou se era de outro. É diferente da pessoa saber que você não é o pai e aponta você como pai. É diferente também naquelas situações em que há uma união estável, de fato ou de direito, ou até um casamento. Quando a pessoa é casada, trai e aí se separa, o pai paga a pensão e depois ele descobre que foi induzido a erro na condição de pai, na condição de registrar aquele filho, de pagar pensão, particularmente eu entendo que aí houve má fé da mãe, ela sabia que aquele homem não era o pai da criança, induziu ele a erro, cobrou indevidamente a pensão, os alimentos não serão objeto de ressarcimento. Mas eu já tive, são raras, vendo algumas decisões em que a justiça determina que aquele cônjuge que enganou, que traiu, que induziu ao erro, seja condenado a pagar uma indenização para o traído. A traição em si também, só se for uma questão de exposição pública, de afronta, né, de causar ali um vexame, uma vergonha naquela pessoa, é que causa dano moral. Não estou falando disso. Eu estou falando, do ato de má fé de você saber que Augusto não é pai do seu filho e você aponta ele e ele acaba sendo condenado em uma ação na justiça a pagar e mais cedo ou mais tarde é feito um exame de DNA e ele comprova que não era o pai. Aí houve má fé, cabe sim a indenização. Gostou? Curte, compartilha e fica com Deus.